Olá, eu sou Matheus Aqua e você está em Além da Jornada, Diários de uma Estadia Fora. Bom, o episódio de hoje vai ser um episódio um pouco especial. Afinal, os textos que vocês vêm ouvindo aí ao longo do tempo foram escritos lá em 2021. E 2021 não era um ano bissexto. Logo, a gente não ia ter um diário para o nosso dia 29 de fevereiro. Esse dia que você está ouvindo esse podcast agora. E por isso eu chamei uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que fez parte dessa jornada, que teve acesso a esses textos lá em 2021 em primeira mão. E pasmem, muitas vezes eu li esses textos para ela, então ela meio que já teve uma versão podcast ao vivo lá na época. Então eu quero apresentar para vocês aí a minha amigona do coração que tá neste momento na Colômbia, porque eu sim tenho uma amiga international, que é a Maíra Dutra. Seja muito bem-vinda, Mai. Hola, buenas tardes. Não. Não, oi, como é que você tá, amigo? Ai, eu tô bem, muito feliz de te rever Ai, e muito sim. feliz de estar te recebendo aqui no Além da Jornada, esse Nossa, projeto que você vivenciou não só muito desse vivenciei, embrião do que ele é hoje. com certeza, não só vivenciei, mas eu lembro que eu te incentivei muito na época. Amigo, você tinha que fazer um podcast com tudo isso, né? E nossa, que delícia que é, como eu tô feliz de ver esse projeto saindo do papel, sabe? Você tendo tempo, disponibilidade, disposição para compartilhar essas pérolas maravilhosas que são seus textos. Tô muito E feliz pra por quem não você. sabe, Maíra também escreve, então foi meio isso. O nosso match de amizade surgiu a partir disso. Ela leu Isso. um texto pra mim, eu li um texto pra ela, e isso foi se tornando um hábito nosso, assim, um hábito nosso de começar o dia, porque pra quem não sabe também, a Maíra foi para o Espírito Santo, assim como eu, e a gente trabalhou na mesma escola. Então essa Exato. jornada, muitas das nossas sensações eram muito parecidas. E por isso que eu acho que a gente se conectou, né, amiga? Nossa, com certeza, amigo. Eu acho que assim, principalmente. Nossa, foi muito engraçado, né? Eu nunca vou esquecer o dia que eu te conheci. Que eu tava na minha escola, tava lá trabalhando. Eu tinha chegado alguns dias antes que o Matheus, assim, pra essa mesma escola que a gente começou a trabalhar. E aí eu tava lá trabalhando num dia normal, tranquila, a mesma coisa de sempre. Do nada eu olho pro lado e chega uma pessoa que eu olho pra ele. Eu senti energia no ar. Eu senti energia dele. Quando o Matheus abriu a boca, eu falei: é você. Vem cá que eu vou te apresentar a escola. E no que eu fui apresentar ali a escola, ali pra ele, a gente já ficou super próximo, super amigo. E inseparáveis durante os nossos 2 anos de Vitória, né, amigo? Sim, e é muito louco porque as pessoas olham essa amizade de fora e elas falam assim: impossível esses dois terem se conectados, porque nós somos muito diferentes, assim, Sim, personalidades muito diferentes. Mas eu acho completamente. que, que teve uma coisa muito legal, assim, que eu acho que a gente sempre foi muito parceiro sobre se ouvir. Isso Então é a gente nunca verdade. se julgou. E Uhum. eu acho que foi isso que conectou a gente, porque a gente veio desse lugar, né? Quando a gente desabafava, era muito isso. A gente sentia que as pessoas estavam sempre julgando a gente, ou então querendo traçar aquelas soluções impossíveis. E quando a gente conversava, a gente só queria desabafar, só queria falar. Às vezes a Exato. gente se aconselhava no próprio papo com as nossas histórias, mas sem isso ser uma coisa extremamente necessária. Mas a gente se Sim. ouvia muito. É porque a gente não respondia ao outro tentando encontrar uma solução para um problema que o outro não pediu, né? Porque quando uma pessoa fala, eu tô me sentindo mal, a pessoa não tá falando, resolve meu problema para mim. E isso é Exato. completamente diferente, né? E a gente tinha muito essa perspectiva de saber ouvir o outro e de saber se comunicar também com o outro, muitas vezes, né? Mas assim, muito doido, porque a gente tem personalidades completamente diferentes. Matheus odeia sair de casa. Pra ele, qualquer plano tem que ser dentro de casa. Ou então, cinema, biblioteca. No máximo, um shopping, se for pra passar na livraria. E teatro. E teatro. Exatamente. Eu, cara, tô aqui na Colômbia e eu literalmente chorei e escrevi um texto inteiro sobre a minha saudade do carnaval. Porque eu sou ratinha de carnaval, eu sou a louca que sai beijando todo mundo, que sai fazendo festa, que não sei o quê. Agora eu tenho parceira, né? Então eu sou um pouquinho mais responsável com minha saúde e tal, mesmo nossa relação sendo aberta. Mas ainda assim,
Eu sou essa pessoa que gosta de ir pra festa, que é muito sociável. Eu vou chegar num ambiente com o Matheus vai sentar num canto, eu vou falar com todo mundo primeiro, pra depois sentar do lado Verdade. dele. Muita verdade, muito verdade. Eu lembro que na sala de professores era assim. Era. Ah, coordenação falava assim, vamos chamar o Matheus para um samba, né? Porque em Vitória tem muito dessas coisas, assim, de lugares que tem samba e tudo mais. Aí a Maíra falava assim, só se for para ser um experimento antropológico. Porque era bem isso, porque, tipo, Matheus, No não, gente, acho que samba. vocês não. Sabe, acho que não, vocês não estão entendendo. Não Exatamente. vai E rolar. eu estaria lá, no meio de tudo, me tornando a celebridade, sambando na frente da banda, porque eu sou assim. E eu acho que foi isso que uniu a gente, então, gente. Porque a Maíra é extremamente sociável. Eu até falava assim, amiga, às vezes me irrita. Me irrita essa sua persona que você faz de ter que falar com todo mundo e dar bom dia pra todo mundo e não sei o quê. Mas é isso, eu acho que foram essas questões, assim, que uniram a gente. E Verdade. a gente também encontrou na escrita um do outro similaridades, né? Porque a gente tava vivendo esse processo. E tem uma coisa que eu sempre penso quando eu fui colocar o Além da Jornada nesse formato agora, e que ele tá vindo à vida depois de 3 anos de escrita, né? Porque foram Uhum. escritos lá em 2021, que eu acho que o que mais conecta as pessoas hoje em dia é vulnerabilidade. Eu não acho que as pessoas se Sim, conectam com o influenciador porque, ele tem milhões de seguidores ou porque ele é patrocinado por uma marca famosa, mas porque de algum modo ela encontrou vulnerabilidades. E com acho que pra mim certeza. isso era muito importante. Como é que eu ia me conectar com as pessoas nessa nova fase, com um novo nome, para as pessoas entenderem, tipo, quem é Matheus Aqua, como é que eu cheguei aqui, e que foi esse Sim. processo que você acompanhou lá dos meus primeiros 6 meses, porque é mais ou menos ali onde os diários estão postos, nesse momento de escrita de 2 anos. E você ainda pôde ver além desses 6 meses, né? Você teve o bônus Com de me ver durante certeza. todo esse tempo. Sim, com certeza. E assim, eu lembro muito de como seus textos me impactavam, e impactavam muito meu dia, né? É até engraçado, porque às vezes você escrevia, e isso foi uma coisa, era uma coisa que eu percebia muito, né? Às vezes você escrevia o texto pela manhã e ele vinha com um contexto, uma perspectiva completamente diferente daquilo que você tinha vivido durante o dia, né? E aí, quando vinha o texto do dia seguinte, esse texto já vinha com uma ruptura muito grande, uma diferença absurda de como você sentia as coisas, né? E de como você recebia tudo aquilo que estavam te passando, assim. E eu acho que também o fato de que a gente fez um trabalho que era muito pesado, cara. Era. Quantas horas a gente fazia? 40 horas? A gente Eram fazia 40 40 horas, horas depois a gente pegou semanais. algumas extensões de carga horária. Isso, extensões. Uxe, nossa, as extensões de carga horária também foram muito pesadas. Mas assim, Sim, foram. inicialmente eram 40 horas semanais, o que para um trabalhador padrão, para um trabalhador médio, tá um ótimo horário. Mas se você para pensar que nós éramos professores de escolas em situações de vulnerabilidade no serviço público de Vitória, era uma outra realidade, sabe? Era uma outra perspectiva em que nós tínhamos que lidar com umas salas superlotadas com pouca estrutura física e tecnológica para aquela quantidade de estudantes, né? Eu lembro que eu até peguei Covid durante bem no comecinho ali do Sim. nosso período de educação, simplesmente porque eu ia para a escola, né? E mesmo que nós usemos máscara, mesmo que nós tentemos manter a distância, o distanciamento social, e nós estávamos respeitando todos os protocolos, reduzimos as quantidades de alunos por sala, os alunos faziam alternação ali, né, dia sim, dia não. A pandemia ainda estava no auge, né, e nós que éramos professores tínhamos contato com todos os alunos, né. Era um desgaste muito grande, e isso alterava completamente o que vinha nos seus textos, né. E é muito doido, porque eu lembro que muitas vezes você escrevia coisas que às vezes faziam até mais sentido para mim do que para você, né? Porque a gente não parava de se Sim, falar, então às vezes totalmente. meus sentimentos influenciavam tanto a sua escrita que muitos textos tinham mais a ver comigo do que contigo, assim. E eu acho que tem uma coisa que, pra quem não sabe, lá em Vitória, mesmo que a pandemia, a maior parte dela aconteceu em 2020, lá em Vitória, quando a gente chegou, ainda era um auge da pandemia. As pessoas ainda Sim, usavam máscaras, ainda tinha redução de
horário de estabelecimentos. E quando a gente voltou para a sala de aula, a gente voltou imediatamente para a sala de aula em março. Ainda estávamos com uma situação muito complicada, como a Mai falou, rotação de estudantes, usar máscara e todas essas coisas, mas em nenhum momento foi dado uma possibilidade da gente ficar em casa nesse tempo. Não. A gente voltou mesmo, né? A prefeitura pediu para que a gente voltasse. Professores foram passados na frente da fila ali de vacina pra gente voltar. Sim. Com pelo menos a primeira dose já tomada. E isso eu acho que também rolou todo esse desgaste, porque a gente sabia que não era seguro nem pra gente, nem pros alunos, mas a gente tinha que estar lá. Então, diferente de outros estados desse programa que a gente fez parte, que voltaram lá pós-julho, pós-férias, a gente que estava em Vitória, a gente voltou desde o início do ano. A gente teve algumas semanas que o mapa ficava vermelho e aí era proibido funcionar, a gente voltava para casa, sim, dava aula online naquele caos, que a gente não teve tempo de planejar, porque estávamos na sala de aula ali tentando lidar. Mas logo na sequência que o mapa ficava amarelo, a gente voltava para a sala de aula com alternação de alunos, até que finalmente aquilo se estabiliza após férias ali, e aí começam também a ideia de poder tirar máscara, e algumas coisas vão se estabilizando, mas... Sim. Então, tudo isso mas é era uma forma importante também a gente reforçar, né, que tudo isso aconteceu com toda essa intensidade e que a gente não teve o direito de estar em casa, de dar aulas particulares, de dar aulas virtuais e tudo isso, e que nós fomos muito expostos ao Covid, porque o prefeito de Vitória, diferente do governador, ele era apoiador do nosso ex-presidente, futuro presidiário, né? Então, fica um pouco complicado. Exatamente, é isso, gente. Fica um pouco complicado mesmo, porque ele não queria aceitar, muito negacionista durante todo o processo. O governador de Vitória era o cara que pressionava, assim, olha só, a gente tá com um quadro vermelho, tem que parar tudo e não importa o que o prefeito diga. E aí a gente voltava para casa. Mas até essa instabilidade, nossa, foi um ano muito difícil. Eu tenho certeza que isso afetou a educação e a formação dos estudantes de uma maneira irreparável, talvez. E aí eu acho que é por isso que os textos são muito intensos, né? Eu até comento que às vezes eu acho que eu não tinha inspiração para escrever, mas esse exercício de me colocar todo dia, acordar e escrever um texto novo, era muito sobre poder organizar todas essas sensações, porque era morar em outro estado, numa pandemia iminente ali, sim, numa escola de contexto vulnerável, e que a gente estava conhecendo todo mundo, né? Porque, por exemplo, até então, eu e a Maíra, a gente tinha participado do treinamento dessa organização, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente, e durante esse treinamento, eu e a Maíra, por exemplo, a gente não se conectou. A gente não teve nenhum Eu me conectei tipo com de outras contato. pessoas, que inclusive não fazem mais parte do meu círculo social atual, e a Maíra permanece. É muito, sim, louco pensar nisso também, mas que os textos também vão dando um pouco dessa perspectiva de como as sensações foram mudando sobre as pessoas, e tudo que tava se passando. E eu acho que, tirando a Maíra, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esses textos que falam um pouco do que eu pensava. Né? As pessoas tendem a falar, o Matheus é uma vitrine, a gente percebe quando ele não gosta de alguma coisa e tal, e a Maíra pode falar se eu sou ou não também. Mas, será que sou mesmo? Ou talvez tem coisas que ainda dá pra passar? Eu ainda faço uma social que esconde algumas coisas, será? Não, mas então, falando sobre isso, amigo, pra mim, você é uma vitrine. Eu consigo te ler muito bem, mas também porque eu tive acesso a essa parte mais interna sua, né? Que muita gente não teve, assim. E tem muita gente que acha, o Matheus é uma vitrine, dá pra saber quando ele não gosta de alguma coisa. Mentira! Eu sabia de tanta coisa que o Matheus não gostava, que as pessoas achavam que ele tava amando, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia dos comentários que esse cara fazia pra mim no privado. Só com os olhos. Às vezes só com os olhos. Só com os olhos, não precisava falar nada, ele me olhava e pronto. E continuava com aquele sorriso, a voz serena, porque vocês que estão escutando, vocês sabem que o Matheus tem uma voz muito serena, né? E é muito tranquila e é gostosa de ouvir, né? E muita gente acaba achando que por isso ele tá sempre muito tranquilo, muito na paz. Ele era um turbilhão, e ele sempre foi um turbilhão de emoções e pensamentos e críticas sociais e críticas pessoais e
né? Como qualquer ser humano, né? É complexo, né? Você sempre foi muito complexo. E as pessoas achavam que não, porque quando você não gostava de algo, você demonstrava que não gostava, mas porque você queria demonstrar. Tem muita coisa que as pessoas não sabem que você não quis que elas soubessem, né? Mas que nos Eu textos acho que dá tem pra muito gente ler disso. Eu isso acho que, por também. exemplo, Além da Jornada ainda é um recorte muito específico da minha vida, Uhum, que eu fiz questão de abrir nesse formato para as pessoas e que é óbvio também que não vai chegar para todo mundo, porque eu não sei se é todo mundo que quer me ouvir ainda, que ainda é, talvez, revisitando esses textos, uma problemática que eu vejo no Matheus que escreveu esses textos em 2021. Né? Quando é que eu vou ser ouvido? Quando é que as pessoas vão querer saber sobre mim, o que eu sou, o que eu estudei, o que eu fiz? Porque pouquíssimas pessoas quiseram isso de fato durante aqueles 2 anos, e você foi uma delas. Então eu uhum, acho que por isso que é isso. Da mesma forma que eu queria saber sobre o seu histórico uhum, ali, total. você também queria saber do meu, e a gente se encontrava em jornadas muito Sim, semelhantes em alguns pontos da nossa história. sim, E total. aí, pasmem, uma outra coisa, porque tá todo mundo ouvindo. Quem for lá nas minhas redes, @MatheusAqua, Mateus com H, vai ver fotinho da Mai também, ela vai aparecer na capa do episódio. Mas, por exemplo, tem muita gente que também, tipo, cravava assim, mas porque o Matheus é um homem branco e a Mai é uma mulher negra? Como assim? Eles são amigos, eles não têm semelhanças. Oh, Mas, bicho. gente, sabe? Não, é outra coisa, é outro nível, sabe? É porque, assim, primeiro que não seria qualquer homem branco também com quem eu teria esse tipo de conexão, né? O Matheus é uma pessoa que tem uma perspectiva social e uma noção de recortes muito grande, muito importante, assim. Que eu acho que todas as pessoas brancas deveriam ter. A noção do papel do branco, a noção da branquitude enquanto um grupo racial também, né? Porque muita gente não escuta ou não gosta do termo branquitude, né? Mas por que então é tudo bem falar negritude, sabe? Branquitude Uhum, também é um grupo exato. social, assim. E vem muito dessa perspectiva de que o Matheus, ele passou por muitas coisas que fizeram ele entender um pouquinho mais. Eu acho que vir das artes, né, muda um pouco essa perspectiva, mas só quando você quer. Porque tem isso também. Tem muito Sim. artista, né? Venhamos e convenhamos, Suzana Vieira. Tem muito artista por aí. Eu Gente, queria citar nomes, mas tô vamos citar uma famosa falando. aqui. Tô falando tudo porque eu não tenho nenhum medo de ser cancelada. Eu não sou famosa mesmo. Então, assim, Suzana Vieira, se você estiver escutando, é isso é mesmo. isso mesmo, Suzana Vieira. Vai voltar para a faculdade de artes para ver se você aprende um pouco mais sobre questões sociais no mundo. Ponto. Mas assim, eu acho que o fato de que você veio das artes e a forma que a arte te ensinou a ver o mundo dentro de uma perspectiva muito lírica, fez com que você pudesse ter essa oportunidade de ampliar seus horizontes, sabe? Ver o lírico e o bonito e o feio também dentro das coisas que não se esperam, né? Sair um pouco, quebrar um pouco. Ai, quebrar o tabu. Não tem essa palavra, essa expressão, mas por aí. Ai. Mas eu acho que é isso, assim. Queria falar um pouco sobre o texto de ontem, porque eu acho que ele é muito gostoso, assim. Eu gosto muito desse texto. Eu lembro que você me mandou esse texto no dia que você fez ele, sabe? E eu acho que eu até lembro qual era a história que estava acontecendo, né? Era sobre aqueles que não devem ser Aqueles que não devem ser nomeados. nomeados. Aqueles que já passaram e Mas que não fazem assim, mais parte. que já passaram, né? Gente que não é mais parte da sua história, gente que não que fez parte da sua história por muito tempo, que tem muita influência também em muitos desses textos, mas mais pelo que eles te ensinaram do que pelo que eles te agregaram de fato, Sim, né? Porque eu digo que quando a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende, não é um erro, é um aprendizado. E existem conexões que não são erros, são aprendizado na nossa vida, né? E eu lembro muito, assim, dessa sua sensação num domingo de se sentir um pouquinho melhor, sabe? Se sentir um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais feliz, assim, depois de todo o caos pelo qual você tinha passado, né? Porque
Ali aqui no final de fevereiro, 3 anos Uhum. atrás, a gente já estava começando a se Sim. estabilizar um pouquinho mais, né? Eu já tinha uma casa para poder morar, que eu estava procurando casa igual louca, já tinha um lugar para dormir. Você também já tinha encontrado um lugar massa, já estava começando a se organizar para isso, Uhum. né? Sim. E eu acho que vem muito dessa perspectiva de que, né, o soneto do ajudador, né, que você encontra essa alegria em ajudar o outro, né? E mesmo no meio do caos, no meio de todo esse caos que você estava vivendo, foi muito gostoso assim reviver esse texto e lembrar o quanto ajudar outras pessoas te fazia bem, né? Mesmo com tantos problemas na sua vida, você parou por um bom tempo do seu dia só para escrever sobre o quanto você estava feliz porque você ajudou alguém que você ama. Eu acho que tem uma coisa que revisitar muitos desses textos é olhar para algumas características que ainda permanecem, assim, e que elas estão ali, Exato. custe o que custar. E eu acho que o texto desse dia 28 ele fala muito sobre esse lugar, assim, e você mais do que nunca sabe que até as histórias dos nossos alunos nos atravessavam muito ali dentro daquele contexto. Sim, E aquilo era muito com também certeza. um lugar que a gente ficava. Eu lembro das suas crises de choro, em que eu também não sabia Nossa. muito como lidar com aquilo, porque a gente tava. Sabe, a gente não tinha. Eu falo com toda certeza que eu não tinha dimensão do que era educação pública até viver essa experiência no Espírito Santo por 2 anos. Eu tinha a minha Sim, experiência enquanto sim. aluno de escola pública e que é um outro recorte. Um outro recorte completamente Outra diferente. perspectiva, completamente. Uhum. Entendeu? E quando você tá do outro lado, que você Isso. observa e que você vê, por exemplo, alunos que eram muito parecidos com colegas de classe, que você entende porque os seus colegas naquela época eram daquele jeito e agiam daquela forma, sabe? É Sim. o que eu sempre falo assim, cara, eu acho que todo mundo tinha que ser professor de educação pública pelo menos durante um dia, uma semana, um mês, pra poder, acho que, virar algumas chaves. E eu acho que quando eu olho pra esse Também texto, é um acho. pouco isso, assim, tipo, a gente tinha essa ânsia de ajudar. Em algum momento a gente tava de mãos atadas, mas era isso, vamos fazer o que dá pra fazer Sim. e a gente vai fazer o nosso melhor. Sim, era isso que eu ia falar, assim. Quando a gente entra nesse projeto, né, a gente entra com a ideia de que, nossa, a ânsia, como você disse, a ânsia de mudar o mundo, né? A gente acha que o que a gente vai fazer ali vai conseguir mudar tudo. Cara, sair de lá, sair daquela escola, sabendo que eu mudei a vida de um estudante só, já era uma coisa Sim, completamente totalmente. diferente. Porque quando você pisa no chão da escola, esse termo é muito carinhoso assim pra Sim, gente, né, de alguma forma. exatamente. Quando você pisa no chão da escola, você sente o que é de verdade aquilo ali. Você sente que o sistema educacional vai muito além de apenas um professor dentro da sala de aula, de apenas um coordenador passando pelos corredores ou dentro da sala da coordenação, de apenas um pedagogo ou uma pedagoga ali acompanhando a vida dos alunos. A gente precisa de muito mais. E muita coisa a gente não vai conseguir resolver, Infelizmente. sabe? Mas é aquela mesma coisa que isso, mas é aquela mesma coisa que disseram na nossa formação antes de ir para Vitória. E foi uma frasezinha que ficou guardada para mim para sempre, assim. Uma frase e depois eu mesma fiz esse questionamento para mim, né? Todo mundo tem um professor que vai lembrar para sempre, seja por bem ou seja por mal. E aí a pergunta é, você quer ser lembrado por bem ou por mal, né? Sim, totalmente. E eu sinto que a gente E foi aí vem lembrado muito por disso. bem, porque tudo que a gente recebeu de volta dos alunos, né, e a gente recebe até hoje Ah, eu mensagem acho e também. eles Até mantêm o vínculo e hoje. é surreal, assim. Surreal. Uhum. Até hoje eu recebo mensagem da um monte de aluno que a gente tinha na época, que eram muito carinhosos assim com a gente, que de alguma forma a gente mudou a perspectiva deles, né? Inclusive, uma dessas alunas, ela tinha muita dificuldade assim com o próprio cabelo. Ela estava passando por um processo de transição, era alisado fazia muito tempo, ela sempre prendia ele porque ela não se sentia bem. E é muito doido como algumas coisas a gente percebe, né? Ela sempre olhava para baixo.
sempre com os ombros para frente, uma postura mais cabisbaixa, sabe? Se escondia, literalmente se escondia atrás da melhor amiga dela na época, né? E agora, assim, eu sigo ela no Instagram, agora poder ver ela com cabelo natural, enorme, ela tá com um black Uhum, gigantesco, maior do que o sim. meu, amigo. Com cabelo natural enorme, postando foto toda bonita e se gostando. Nossa, é tão bonito ver isso, sabe? E quando eu vi que ela cortou o cabelo, tirou toda a química, eu escrevi pra ela: "Nossa, seu cabelo tá tão bonito". E ela me respondeu: "Obrigada, professora. Você foi a pessoa que mais me incentivou a fazer isso, porque eu comecei a ver alguém com black na rua. Uhum, Eu comecei a ver alguém com black na sala de aula. E eu fiquei, cara, que loucura, né? Eu não fiz nada, só era eu só sim, fui eu. E isso exatamente. já foi um impacto muito grande, né? Então, são as pequenas coisas, né? E acho que todo dia a gente era atingido com essas pequenas coisas e com essa necessidade, essa vontade de querer fazer mais, mas ter que se contentar com o pouco que a gente conseguia. Então, eu lembro que ler esse texto, ele me traz um pouco dessa perspectiva, desse ponto de vista de tipo, uma pessoa que vive na sina de ajudar sempre e não ser ajudado. E a dor de ser sempre o que ajuda e de nunca poder contar com ajuda. E isso é algo que dói muito, mas que eu me identifico muito também, porque sendo uma mulher negra, eu venho dessa perspectiva de que as pessoas já esperam servidão de mim. Uhum. E isso não muda de país para país. Eu tô aqui em Bogotá e outro dia eu tava sentada num café, numa cafeteria. Todo mundo que trabalhava lá usando um uniforme laranja, eu vestida toda de preto, sentada na mesa, com meu computador aberto, tomando meu café, esperando minha aluna chegar para poder dar minha aula particular. E aí chega uma mulher branca. Ah, desculpa, você sabe onde é que fica o banheiro? Não, porque eu não Meu trabalho amor, aqui. não. Foi o que eu falei, não, eu não trabalho aqui. Que ódio. Ela, mas é porque eu pensei como você já estava aqui, você podia me perguntar. Aí eu olhei para trás e o lugar estava cheio. E aí eu falei para ela, meu amor, olha o tanto de gente que tá aqui. Você Uhum, podia ter perguntado para todas elas, ou melhor, exatamente. pergunta para o funcionário, eu tenho certeza que ele vai saber, sabe? É porque a gente sabe que não foi É, uma escolha aleatória. Ela não olhou e falou assim, ai, vou em qualquer pessoa. A gente sabe que foi uma escolha sim, foi delimitada, uma ela escolha sabe. específica. Foi uma escolha preparada, porque ela já está acostumada a ver pessoas da minha cor em espaços de servidão. Ela já está acostumada a ver pessoas da minha cor sendo sempre extremamente cordiais e gentis e fazendo de tudo para ajudar o outro, ao invés de ser grosseiros. E se eu respondi daquele jeito e ela saiu achando que eu era a pessoa mais grosseira do mundo. Mas se uma Uhum. pessoa branca respondesse da mesma forma, será que ela veria do mesmo jeito? Fica aí o questionamento. Nunca saberemos porque ela nunca vai fazer isso. Ou sabemos, mas né, é isso. A gente sabe que É não, isso aí. né? Exato. Mas enfim, era essa outra perspectiva que eu também queria trazer um pouco sobre esse texto, porque assim, existe a parte muito bonita e lírica que é muito forte no texto e que a gente consegue entender e absorver ali, né? Que é uma pessoa que sabe que nasceu para ajudar, que sabe que nasceu para fazer de alguma forma essa caridade, sabe? E quando eu digo caridade, não de uma maneira Uhum. prepotente, mas a caridade que vem de Umbanda, né? Que é a minha religião, assim, Sim. caridade que vem das religiões de matriz africana, a ideia de ajudar o outro sem buscar nada em troca, né? E ao mesmo tempo é a mesma coisa que vem do hinduísmo, Dharma, sabe? Todas essas coisas, assim. Então, é muito bonito ver essa parte do texto e ver como é gostoso saber que uma pessoa se alegra em ajudar a outra, sabe? Só que é muito forte para mim também quando a gente chega na parte do texto em que você fala sobre essa necessidade tão grande de ajudar o outro, mas que a gente acaba se esquecendo de si, Uhum. sabe? É, ou então essa coisa de tipo viver um lugar de servidão eterna. E Uhum. esse lugar de servidão eterna não abre espaço para a gente pensar sobre a gente, né? Para a gente pensar sobre o que eu preciso. Se eu estou o tempo inteiro pensando no que o outro precisa, o que é que eu preciso?
Quais são as minhas necessidades que eu não estou suprindo para poder suprir a alheia, as necessidades alheias, né? E, cara, não tem como a gente fugir. Tudo vem, tudo vai. A única coisa que fica com a gente é a gente mesmo. Uhum. E se a gente não se cuidar, ninguém vai. Eu lembro que me atravessou muito porque eu e você, nós éramos pessoas que a gente evitava faltar na escola. Né? A gente evitava. Tipo assim, eu lembro quando você ficou doente, você só falava: amigo, não vão dar aula pra essas crianças e elas não vão ter o conteúdo. Sim, E toda uma preocupação. E eu, amiga, mas você está com Covid e você precisa ficar em casa. Tipo, não há sim. o que se fazer, né? Eu destruída, gente, eu destruída, que eu tava na cama. E eu não conseguia me mover. Eu lembro que no primeiro dia eu falei, cara, eu sei que eu vou ficar acabada, eu vou fazer uma sopa, porque eu morava sozinha, não tinha ninguém pra cuidar de mim, não. Fiz uma sopa que durou a semana inteira e eu não conseguia me mover da cama por dias. E a minha cabeça latejando, e eu não sentia cheiro, e eu não sentia gosto, e dor nas costas, e cansaço eterno. E eu pensando, puta merda, não vão aprender sobre regiões do Brasil, né? Exato, porque aí tem esse plot aqui que eu ia falar. Eu dava aula de português, a Maíra dava aula de geografia, inclusive ela é a minha amiga que sabe ler mapas muito bem, porque ela funciona melhor do que qualquer GPS, qualquer Movit, qualquer Google Maps, gente. Essa mulher Minha é essa localização mulher. geográfica é realmente muito boa. E aí eu lembro que é muito isso, né? Então a gente vai acabando se esquecendo. Eu fiquei muito doente também. Né? No nosso segundo ano de projeto, a Maíra teve que trocar de escola. Porque a vaga dela ali Sim. foi pegada por uma pessoa que era concursada, nós éramos só professores contratados, então a gente não tinha prioridade. E eu lembro que, por exemplo, isso também foi um embate ali que fez também um abalo ali na minha saúde, porque já era uma dedicação ali e não tinha mais alguém para lidar com essa carga. Porque uma coisa que eu sempre falei pra Mai Sim. foi: a gente funciona muito bem como dupla até para os alunos, porque são dois professores falando a Uhum. mesma linguagem contra, sei lá, outros 5 que não estão. Então, pelo menos nós éramos ainda dois. Quando ela sai, você tem uma outra ruptura, porque aí Você perde essa força, você né? tem um professor fazendo um tipo de trabalho e todos os outros fazendo contra. E é óbvio que nessa maré você vai ser jogado, né? Você vai. E aí Sim. a gente perde essa noção. E aí é aquele momento que a saúde sai danificada, a sua sanidade mental, todas as coisas, Uhum. porque é isso. Você se esqueceu de você porque você Totalmente. quis ajudar todo mundo. Exatamente. E aí é importante, né, a gente falar que, cara, esse texto é muito gostoso, sim, ele me traz a necessidade também de reforçar para as pessoas, tipo, aprenda a ser a pessoa que ajuda, porque isso te faz bem. Uhum. Mas ao mesmo tempo, aprenda a pedir ajuda. Porque eu não lembro onde foi que eu escutei isso. Eu juro pra você que eu não lembro, mas uma vez eu escutei em algum lugar. Pode ter sido uma rede social, algum membro de família, alguma formação que dessas de educador que eu fiz. Mas eu escutei em algum lugar uma pessoa que dizia que uma alegria compartilhada é uma alegria em dobro. Sim. E uma dor compartilhada é uma dor pela metade. Uhum. Então, é aprender a dividir nossas dores, né? E pedir ajuda, buscar quem esteja interessado em nos escutar. E saber pedir ajuda para essa pessoa, porque também a gente também precisa ser ajudado, sabe? Ninguém é uma entidade superior nessa terra para poder estar o tempo inteiro ajudando aos outros e resolver os próprios problemas sozinho. Nós, quando seres humanos, somos sociáveis, somos sociais e necessitamos esse espaço de acolhimento, né? Sim, totalmente. Bom, vamos falar um pouco de spoilers do que vem por aí? Ai, vamos. Bom, primeiro, antes da gente falar do texto de amanhã, do dia 1º de março, eu já quero dizer que esse é um projeto que tem uma data pra acabar, diferente de muitos podcasts aí, porque teve um momento em que eu parei de escrever. Esse momento Uhum. foi dia 7/7. Tem quase toda uma mística, né? Porque número 7 é o número da perfeição, e eu realmente parei no dia 7 do mês 7 de escrever. Então, esse Sim. é a data de término do nosso podcast, mas no dia 8 vai ter um episódio especial porque eu escrevi um diário de bordo no dia 31 de dezembro de 2021.
E eu não queria lançar ele só lá no dia 31, então a gente vai lançar ele no dia 8. E aí ele vai finalizar, porque vocês vão ter um salto temporal junto comigo dessas escritas. Então ele é um plus aí pra gente encerrar o podcast. E um outro spoiler que eu quero dizer também Legal. é que se vocês estão gostando desse papo de interação, pode ser que esse papo aconteça outra vez, porque teve um dia que eu dormi demais e não escrevi. Então tem um outro rompimento aqui na cadeia dessa linha de podcast, porque é isso, né, gente? Então pode ser que isso aconteça. Ai, amei, já quero voltar. Então depois vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram da convidada, se vocês querem a Maia aqui de volta, porque ela é uma pessoa muito importante. Aí a gente não perdeu contato, gente, mesmo depois de tudo isso, ela longe, nós estamos aqui. Longe pra... E tem um momento que eu acoplei um texto antigo a um dos diários de bordo. Isso provavelmente vai derivar um novo projeto de podcast, que vai ser um pouco mais esporádico, vai ser uma vez por semana, então vai ter uma média de 4 a 5 podcasts. E vai ser um momento em que eu vou testar algumas sonoridades, algumas musicalidades com textos que eu escrevi aí ao longo da minha carreira, da minha vida, ok? Então fiquem ligados. E a gente vai falar do texto de amanhã, então a gente vai dar spoilers do texto de amanhã. Sim, então, amigo, o mais engraçado de tudo, né? Porque você me mandou esses 2 textos de novo. E aí é muito doido, assim, a discrepância de um dia pro outro. Meu Deus, Matheus. 24 horas. Meu Deus, Matheus. 24 horas e toda aquela paz que você tinha foi pro buraco, meu amigo. Foi pro buraco. O bicho já tava achando que tava entrando em depressão. Já perdeu tudo, perdeu tudo. Eu me sinto igualzinha quando eu tô no Google, TPM. Não, mas é isso, assim. Uma coisa que eu acho muito gostosa desse texto também, que eu acho que traz um pouco essa humanidade, sabe? De que, tipo, nem tudo são flores, nem tudo vai ser maravilhoso. Muitas vezes, muitos dias vão ser muito pesados, vão ser muito tensos. E você vai se sentir atacado por todos os lados, assim, sabe? E você vai achar que tudo que você fez até agora teve um preço grande demais e que talvez você não tenha escolhido a coisa certa, sabe? E esse texto traz um pouco dessa angústia dos dias ruins, né? Mas eu acho que é muito importante essa angústia dos dias ruins, porque são os dias ruins que isso quem falou pra mim foi a Nath, do podcast Para Dar Nome às Coisas. Ótimo, já temos Ela uma uma vez indicação falou... aqui de podcast, gente. Sim, gente, ouçam o Para Dar Nome às Coisas. É um podcast maravilhoso. A Nath é uma psicóloga que fala sobre questões da vida no geral, e que sempre traz assim assuntos que atravessaram ela durante o dia, sempre trazendo relações e analogias às suas próprias memórias, assim. E ela faz de uma maneira muito poética, assim, muito bonita, sabe? Mas enfim, a Nath uma vez falou que é importante ter dias ruins, porque são os dias ruins que fazem a gente valorizar os dias bons. Se todos os dias fossem bons, a gente não veria eles como bons. Uhum. Eles seriam só mais um dia normal. Sim. Sabe? Então, essa coisa de que, tipo, saber a importância, saber qual é a função da instabilidade. Porque, como ela mesma disse também, não existe vida sem falta. Uhum. E se não existe vida sem falta, a gente tem que saber qual é a função da falta na nossa vida. E a função da falta é fazer a gente se movimentar para mudar o que tá ruim. E pra gente se conhecer um pouquinho melhor nessa mudança. E eu sempre achei então, assim, a instabilidade muito criativa, sabe? Assim, a instabilidade ela te dá esse lugar do tipo, tá, então se eu tô instável, eu preciso ser muito mais criativo pra sair desse rodamuinho, dessa coisa que me desse espiral Sim. que me puxa pra baixo, né? Eu preciso criar, né? Eu Uhum. preciso fazer físico ou botar pra fora de alguma maneira criativa aquilo que tá tão forte dentro de mim, né? Eu acho que vem daí essa coisa da arte. E se a gente parar pra pensar, realmente, as melhores músicas são músicas de dor de cotovelo, de pessoas que estavam numa sofrência muito grande. Ou não dor de cotovelo, mas outros tipos de sofrimento também, né?
de pessoas que falam sobre críticas sociais, de pessoas que falam sobre a morte de alguém. São essas músicas que são as que mais tocam no nosso coração, são essas músicas que fazem a gente sentir mais, né? Porque essas músicas fazem com que a gente se conecte com o artista, com o autor daquilo, de uma maneira diferente, né? Ninguém se conecta com uma celebridade porque ela é perfeita e impecável. Sim. A gente se conecta com as pessoas pelas vulnerabilidades dela, que são próximas ou não das nossas, né? E esse texto traz uma vulnerabilidade muito grande e é muito doido, porque eu acho que qualquer pessoa que esteja passando por um momento de crise, de alguma maneira, de crise de falta, de crise de vazio, de crise de sofrimento, de autoviolência ou de alguma forma violência psicológica ou física ou violência estrutural, né? Eu acho que se identifica de alguma maneira com o texto que vem por aí. Gente, eu quero agradecer a essa mulher maravilhosa que esteve aqui com a gente. Esse episódio, acho que foi o maior episódio desse podcast, Ai, porque é óbvio, né? Os outros são o quê? O Matheus fazendo as suas interpretações dos seus textos. Mas eu amei o papo, amiga. Eu quero já de antemão te agradecer, te falar que você continua sendo essa mulher incrível, admirável e que fala, que a gente quer ficar ouvindo aqui horas também, né? Gente, pedidos de podcast pra Maíra abrir o podcast dela. Porque assim, eu, como seu amigo pessoal, eu recebo os Maíra Casts é no meu verdade. WhatsApp, porque a gente também é dos áudios longos. É daí que vem essa ideia de podcast, porque a gente gosta de mandar áudio longo um pro outro e a gente É ouve verdade. mesmo. E acho que é uma outra coisa que a gente se identificou. A gente ouve mesmo o áudio longo e a gente A gente responde responde. cada Tintim detalhe. por tintim É do verdade. áudio. Não fica nada pra trás. Essa dupla aqui é Aham, impossível. Não tem igual a aham. gente jogaram a forma fora. Vocês vão ter que se virar pra achar aí a dupla de Uhum. vocês. Mas eu já quero te agradecer Ah, de obrigada, antemão. Vou amigo. pedir pra você se despedir, falar das suas redes e agradecer. E quem sabe no próximo momento aí de ruptura a gente volte aqui pra bater um pouco mais um papo. Claro. Mas muito obrigado, amiga. Você sabe que eu te amo Ai, te muito. amo muito, amigo. Muito obrigada por me chamar, sabe? Primeiro, deixa eu falar minhas redes, depois eu agradeço. É, vocês podem me encontrar no Instagram, principalmente. Acho que é a única rede que eu estou aberta a receber pessoas. Porque Facebook de verdade eu não uso. Twitter eu até uso, mas é privado demais. Mas vocês podem me buscar no Instagram, @surra.basté. Surra como pancada mesmo, SURRA ponto BASTET. Surra.basté. Não sou uma pessoa que cria conteúdo nem nada do tipo, mas às vezes vocês vão ver umas fotinhas, uns videozinhos, uma coisa ou outra sobre minha experiência aqui na Colômbia, em Bogotá, sobre estar em outro país, sobre ser imigrante. Também, às vezes, eu compartilho conhecimentos sobre geografia, sobre esse tipo de coisa. E sei lá, se vocês acharem mesmo que seria legal ter um podcast meu, escreve uma DM na minha. Acho que se eu receber 4, 5. Se eu receber 5, eu faço um podcast. Eu crio meu próprio podcast. Uma meia, tá, gente? Ai, amigo, muito obrigada por esse convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz de ver esse projeto criando forma, sabe? Depois de eu tanto te encher o saco. Eu espero que ele cresça muito, eu espero que as pessoas gostem, que as pessoas se conectem com você da mesma forma que eu me conectei. Você é uma pessoa incrível e eu tô maravilhada com todas as coisas maravilhosas que você tá fazendo. Muito obrigada por ter me convidado também. Gente, é isso. Além da jornada, episódio especial 2021 não foi um ano bissexto. Fica por aqui. Amanhã tem texto. A gente já soltou uns spoilers aqui do que esse texto vai ser já, ó. Fundo do poço, o alerta de gatilho já foi dado. Mas espero que você É, continue aí nessa jornada comigo e com todas as pessoas que se conectaram pela minha jornada também através desses textos, porque apesar delas não serem nomeadas, elas estão ali e são pertinentes para essa construção. Todo dia, 9 horas da manhã, na sua plataforma de áudio favorita. Eu vou ficando por aqui e até amanhã.
E a gente segue. A ideia é não ter um roteiro, porque é um papo entre amigos, é isso. A gente não está se vendo depois de muito tempo. Ontem fez 3 anos que a gente se segue no Instagram. 3 anos que a gente se conheceu, velho. 3 anos que a gente se conheceu. Ai. Gente, que surreal, né? Nossa, eu tava demais. assim, meu Deus, gente. Parece que foi ontem, né, amigo? E ao E mesmo eu tempo nossa, parece já que é uma passou vida tudo isso. inteira. Sim. Ai, Gente, sim. que surreal. Uhum. Mas Mas aí vamos lá. estamos.